Muitas guerras estão acontecendo no mundo. Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas e várias outras. Sempre houveram guerras, não é uma particularidade de agora. Mas afinal, quais foram as guerras que mais mataram no mundo? Olá, sou Ailton e esse é o programa Pitacos com Ailton Ferreira. Hoje falaremos sobre conflitos históricos que sempre ocorreram no mundo, como as guerras. Vamos analisar os dados estimados. Logicamente, não se consegue um número real de mortos. Iremos listar 10 guerras que mais mataram. Volto a repetir, são dados através de nossas pesquisas. Algumas fontes podem tê-las definidas com informações diferentes. Em 10º lugar, temos as guerras napoleônicas. Estima-se ter matado entre 3 milhões e 500 mil até 7 milhões de pessoas. Estas guerras aconteceram no período de 1803 a 1815, em que Napoleão Bonaparte liderou a França contra várias nações europeias. Só que o grande Napoleão perdeu a guerra em 1814 e foi enviado para o exílio na ilha de Elba, na costa da Itália. Em 9ª colocação, encontra-se a Guerra Civil da Rússia, com uma estimativa entre 5 milhões a 9 milhões de mortos, entre 1918 a 1921. Rússia teve sua guerra civil gerada pelo movimento contra os bolcheviques. Esse movimento se retirou até o fim, que foi em 1921. Agora, em 8º lugar, temos a Revolta do GAN. Estima-se algo em torno de 8 milhões a 12 milhões de mortos. Ocorrida na China, no século XIX, essa foi uma guerra religiosa, com o objetivo de criar um país muçulmano na margem ocidental do Rio Amarelo. Em nossa 7ª colocação, temos a conquista Timur-Lenk, conhecida também como Tamerlão, com um número de mortos entre 15 milhões a 20 milhões, ocorrida na Índia, Ásia Central, Rússia e Oriente Médio, no período de 1369 a 1405. Timur procurou restaurar o seu Império Mongol e, na busca pela restauração de seu domínio, ele destruiu vários estados muçulmanos. Em 6º lugar está a conquista da dinastia Qing pela dinastia Ming, com estimativa de mortos entre 25 milhões, ocorrida entre 1616 a 1662. A dinastia Qing foi a dinastia chinesa que acabou tomando o poder da dinastia Ming. Na 5ª colocação, temos a rebelião ao Lushan, com um número de mortos entre 13 milhões a 36 milhões. Também se passou na China, entre 755 a 763. Aconteceu durante a dinastia Tang, devido a um ex-general Tang ter se declarado imperador e instituído a dinastia Yang, rival. No 4º lugar fica a conquista mongol, com estimativa de mortos entre 30 milhões a 60 milhões, no período entre 1207 a 1472. Com certeza muitos de vocês já ouviram falar do Império Mongol, ocorrido entre o século XIII e XIV. Essas guerras aconteceram na Ásia, Europa Oriental, Mar do Japão e também cobriam a Sibéria, estendendo-se para o Oriente Médio. Nos livros podemos perceber que talvez seja o maior império contínuo que já existiu. E, logicamente, para se conquistar tantas terras, é necessário, na sua maioria, que haja guerras. Portanto, o Império Mongol não poupou vidas. Na 3ª colocação,
temos a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 a 1918. Já foi uma guerra da qual podemos dizer mais evoluída em termos de armamento, com a estimativa de mortos na casa de 15 milhões a 65 milhões de pessoas. Esse conflito foi mais concentrado na Europa. Nessa guerra se formaram duas alianças e nelas participaram todas as grandes potências mundiais da época. Imaginem o número de mortos. Infelizmente morreram milhões e milhões. Além do que, os armamentos daquela época já começaram a ser armas mais letais. Em segundo lugar, fica a Rebelião Taiping, ocorrida entre 1851 a 1864, com estimativa de mortos entre 20 milhões a 100 milhões de pessoas. Foi um conflito chinês. Já deu para notar a quantidade de guerras em território chinês, não é? E tudo com um número absurdo de mortes. A China, que é um dos países mais populosos do mundo atualmente, pelo visto sempre teve um grande número de habitantes. Porque morreram tantas pessoas e por décadas, e a China ainda foi considerado o país mais populoso do mundo. Mas, em relação aos conflitos, tal guerra foi conduzida por um cristão que se julgou irmão de Jesus. Como foi uma guerra civil, infelizmente, a maioria das mortes foram também de pessoas civis. Acho que todos já deduzem qual foi a guerra que mais matou. Talvez por ter uma proximidade mais recente na história. Sim, foi a Segunda Guerra Mundial, em que se deduz um número de mortos entre 40 milhões a 72 milhões de pessoas, no período de 1939 a 1945. Essa guerra envolveu a maioria das grandes nações do mundo. E nessa época, é bom salientar que os armamentos já eram de grande potência. Haja vista as bombas atômicas que foram explodidas em duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki. E foi uma guerra muito cheia de particularidades, que obviamente temos que lançar vários vídeos e programas para entender um pouco mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas acho que a grande maioria já tem em si uma ideia das atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Eu fico por aqui na esperança de que possamos viver um mundo de paz, sem tiranos, que os países possam respeitar uns aos outros, respeitando cada nação seus territórios e que no mundo realmente seja a casa de todo mundo. Obrigado e até a próxima.